Fala galera! Hoje eu vou falar do filme O Caso dos Irmãos Naves, estrelado por Raul Cortez, Juca de Oliveira, John Herbert e Anselmo Duarte. O filme é baseado nos eventos reais ocorridos em Araguari, no interior de Minas Gerais, como a prisão e tortura injustas dos irmãos Naves, Joaquim e Sebastião, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. Os irmãos, trabalhadores simples, envolvidos na compra e venda de cereais, foram forçados a confessar um crime que não cometeram, marcando um dos casos mais emblemáticos de injustiça e erro judicial no Brasil. Em 1937, na cidade de Araguari, Sebastião, de 32 anos, e Joaquim, de 27, ambos casados e com filhos, eram trabalhadores que lidavam com a comercialização de cereais e outros produtos. Joaquim, sócio de seu primo Benedito Pereira Caetano, hospedava há 2 meses Benedito em sua casa. Com a ajuda financeira de seu pai, Benedito adquiriu uma grande quantidade de arroz. Preocupado com a queda dos preços, ele vendeu o carregamento por uma quantia significativa. Na madrugada de 29 de novembro de 1937, Benedito desapareceu de Araguari sem deixar rastros, levando consigo 90 contos de réis, o equivalente hoje a mais de 300 mil reais, provenientes da venda do arroz. Ao descobrirem o desaparecimento e considerando o valor em dinheiro que Benedito carregava, os irmãos Naves comunicaram o ocorrido à polícia, que iniciou imediatamente as investigações. O delegado civil Ismael Nascimento, que acumulava as funções de delegado e contador, abriu um inquérito para investigar o desaparecimento. Apesar das dificuldades de averiguação devido à falta de pistas sobre o paradeiro de Benedito, o inquérito prosseguiu normalmente. No entanto, no final de dezembro daquele ano, o governo substituiu o delegado civil Ismael Nascimento por um militar, o tenente da Força Pública Francisco Vieira dos Santos. O tenente, um indivíduo austero e determinado, assumiu as investigações e logo formulou a convicção de que os irmãos Naves eram responsáveis pelo desaparecimento de Benedito, ignorando informações que indicavam o possível paradeiro dele. Desacreditando na versão dos Naves, o tenente ordenou a prisão de Joaquim, baseando-se em sua sociedade com Benedito como motivo suficiente para considerá-lo envolvido no desaparecimento. Em seguida, Sebastião Naves e sua mãe, Ana Rosa, uma senhora de 66 anos, foram detidos na tentativa de obter a confissão desejada pelo tenente. A partir desse momento, começou uma dolorosa e repulsiva jornada na vida de Sebastião, Joaquim Naves e seus familiares, sofrendo as mais cruéis torturas, sendo mantidos de forma deplorável na cela da delegacia, sem comida ou visitas. Os irmãos Naves resistiram até não aguentarem mais. O tenente Francisco não se contentou em maltratar apenas os acusados. As esposas e até mesmo a mãe deles foram covardemente torturadas, inclusive com ameaças de violência sexual, caso não concordassem em acusar seus parentes. Diante da resistência deles, a tortura atingiu níveis extremos: espancamentos na presença da mãe indefesa, amarração deles nus diante dela, deixando-os sem comida ou água por 1 semana. O tenente, em sua crueldade, estuprou Dona Ana Rosa e ordenou que seus subordinados fizessem o mesmo, tudo diante de seus filhos. Com tantas torturas, Dona Ana Rosa acabou cedendo à pressão do tenente. Após ser libertada da prisão, Dona Ana, como era conhecida, procurou o advogado João Alame Filho, inicialmente influenciado pela opinião pública a aceitar a culpa dos Naves. No entanto, ao ouvir o relato das torturas sofridas por ela e seus filhos, João Alame Filho, movido pela indignação como advogado e cristão, decidiu defender os Naves. Ele persistiu em provar a inocência de seus clientes, entrando com habeas corpus, recursos e várias petições
para mostrar às autoridades o grave erro cometido. Apesar dos esforços de João, os irmãos Naves foram pronunciados para julgamento no tribunal do júri. No julgamento, a verdade começou a surgir com a retratação das confissões obtidas sob coação policial e com o testemunho de outros presos que presenciaram as torturas na delegacia. Dos 7 jurados, 6 votaram pela absolvição dos irmãos Naves. No entanto, a promotoria recorreu ao Tribunal de Justiça, que anulou o julgamento devido a irregularidades no processo. Em um novo julgamento, o placar anterior foi confirmado, 6-1 a favor da absolvição dos irmãos Naves. No entanto, o Tribunal de Justiça decidiu modificar o veredito, algo possível devido à falta de autonomia do júri no regime ditatorial da Constituição de 1937. Assim, os irmãos Naves foram condenados a cumprir 25 anos e 6 meses de prisão, posteriormente reduzidos para 16 anos na primeira revisão criminal. Depois de passarem 8 anos e 3 meses na prisão, Sebastião e Joaquim Naves, devido ao bom comportamento, conseguiram liberdade condicional em agosto de 1946. Joaquim veio a falecer em 28 de agosto de 1948, em condições precárias, em um asilo de Araguari, após uma longa doença. No mesmo ano, em maio, seu principal algoz, o tenente Francisco Vieira dos Santos, também faleceu em Belo Horizonte, vítima de um acidente vascular cerebral. A partir de 1948, o sobrevivente, Sebastião Naves, iniciou a busca pela prova de sua inocência. Era crucial encontrar Benedito, o que ocorreu por acaso em julho de 1952. Após 15 anos, Sebastião encontrou Benedito vivo na fazenda do pai, em Nova Ponte. Acompanhado pela polícia, Sebastião Naves levou Benedito até Araguari para provar que os irmãos Naves eram inocentes. Curiosamente, toda a família de Benedito Pereira morreu em um acidente de avião quando estavam a caminho de Araguari para testemunhar sobre o seu desaparecimento. O caso ganhou repercussão nacional. A população, que inicialmente aceitava a culpa dos irmãos Naves, revoltou-se com o ocorrido, chegando até mesmo a tentar linchar Benedito. Os familiares dos irmãos Naves foram procurados por muitos cidadãos que pediram desculpas pelo ocorrido. A cidade foi tomada pelo sentimento de vergonha e remorso. Na semana seguinte, Dona Ana faleceu. Em uma nova revisão criminal de 1953, os irmãos Naves foram finalmente inocentados. Como último e longo passo, iniciou-se o processo de indenização civil pelo erro judiciário. Em 7 de abril, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o Estado a pagar uma indenização de 12 milhões de cruzeiros aos irmãos Naves e seus herdeiros. No entanto, somente em 1960, 22 anos após o início dos sofrimentos, o Supremo Tribunal Federal concedeu a Sebastião Naves e aos herdeiros de Joaquim Naves o direito à indenização. Sebastião José Naves faleceu em 1964. No livro O Caso dos Irmãos Naves, um erro judiciário, o advogado dos irmãos, João Alame Filho, oferece sua interpretação das circunstâncias que permitiram esse grave equívoco. Estávamos em uma nova ditadura. Não havia garantias legais. A ordem democrática foi subvertida. O legislativo foi extinto e o poder executivo prevalecia sobre a lei e o judiciário. Estávamos saindo de uma breve revolução. Buscava-se punição criminal comum como base para a punição política. O indivíduo, o cidadão, foi relegado a um papel secundário. A preocupação principal era o Estado. A subversão da ordem afetava a subversão do direito e a falta de autonomia do Tribunal Popular. Naquela época, o Tribunal de Justiça podia revisar o veredito do júri, algo que não é mais permitido hoje em dia. O filme, dirigido por Luiz Sérgio Persson, estreou nos cinemas do Brasil em 5 de junho de 1967. Chegou a ser indicado como representante brasileiro
ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 1968, mas não foi selecionado como finalista. Em novembro de 2015, o filme foi incluído na lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema. É isso, pessoal! Assista a mais um excelente filme de nossa produção nacional e deixe nos comentários sugestão de outros filmes baseados em fatos reais. Até logo!